Oi, gente, eu sou a Raíssa, eu sou aluna do módulo 2 do curso de Psicologia da Uniswan. Sim, estou no módulo 2, né, segundo período, e vou falar para vocês tudo o que aconteceu, o que está acontecendo. Primeiro, demorei porque o prédio que eu estudo ficou com problemas de luz. E aí nós tivemos uma aula presencial. E além disso, uma das minhas professoras ficou com aquela doença, né, terminada com o número 19, então ela precisou ficar de licença. E aí ficamos sem aula, né? Não vou falar que ficamos sem aula, porque a professora do projeto, ela ministrou uma aula online, sendo que essa aula eu não pude comparecer, até porque eu estava no meu trabalho, né? Porque para eu ir para a faculdade eu precisei mais cedo do trabalho. Como a aula era online, né, naquele dia não tinha como sair mais cedo, até porque eu precisei ficar no trabalho, ainda tive que resolver minha vida e quando eu cheguei a casa a aula já tinha terminado e a bonita aqui ficou com falta, não é mesmo? Mas enfim, né, isso só resolveu tudo, a faculdade conseguiu resolver, a gente reclamou, eu tenho que falar a verdade pra vocês do que aconteceu, eu não vou falar que foi tudo lindo e maravilhoso, mas foi o que aconteceu. Mas o que importa é que nós estamos tendo aula. Eu até entendi que esse problema, a instituição ela não tinha muita coisa o que fazer porque ela dependia da Light, né, que é o serviço de luz aqui no Rio. Ela conseguiu fazer porque a gente pressionou, mas vida que segue, estamos tendo aula. O que estou estudando neste módulo 2, desenvolvimento humano. Então nós já vimos Piaget, Vygotsky, Erik Erikson, Freud e outros teóricos também, tá? O que mudou, Raíssa? Mudou muita coisa a avaliação, mas espera lá, tá? Espera lá que a prova integradora continua, ok? Ela continua. O que mudou então? Bom, primeiro, antes nós tínhamos, no final de cada 4 semanas, a avaliação. E essa avaliação, ela era feita da seguinte forma: questionário de 5 questões, pergunta, desafio e relatório. Hoje é o seguinte: o relatório e a pergunta-desafio, ela pode ocorrer como não pode ocorrer. Então, o professor ele pode botar um relatório, o professor ele pode colocar ele pode colocar uma pergunta-desafio, ele pode colocar um seminário e detalhe, ele pode pedir que este trabalho seja feito de forma individual ou com um grupo, né? Então, por exemplo, como a minha professora ela ficou doente e a gente ficou alguns dias sem aula porque ela estava de licença, tá? Lembrando que esse tempo sem aula não ficou muito tempo. Pra gente, nós fomos afetados, a turma mais afetada, mas a gente já tá caminhando. Tanto que a professora de projeto, por exemplo, ela conseguiu ministrar a aula online, né? Mas só foi aquela aula também. Na semana seguinte, nós estávamos na aula presencial e Raicinha estava na aula e não fiquei com falta, né? Mas vida que segue, vamos lá. E aí, o que ela fez? Bom, ela queria passar um seminário pra gente, mas ela ficou doente e a gente perdeu a aula, não tinha como. Então, o que a gente fez? O que ela combinou com a turma? Vamos fazer um relatório, tá? E em grupo, foi em grupo. Então, por exemplo, o meu grupo do projeto, que o projeto também continua, nós fizemos o trabalho juntos, deu em torno de 2 ou 3 folhas, assim. O tema foi Vygotsky, do meu grupo. E a gente colocou lá, ainda não sei que nota eu tirei, porque eu acho que ela ainda tá corrigindo, entendeu? Porque ela tem muita turma, gente, muita turma, fora o pessoal do TCC, enfim. E é isso, né? Aí, outra coisa, o questionário agora tem 11 questões, de 5 foi para 11. A recuperação continua, tá? A recuperação continua. Então, assim, se você não conseguiu atingir uma nota boa ali no final dessas 4 semanas, vai abrir a recuperação para você de forma online, e você vai fazer, vai ter lá o tempinho, não sei se é uma semana que fica a recuperação, e você vai fazer, se eu não me engano, são 11 questões também, estilo ENAD, tá? Essa parte eu gostei, porque nos ajuda a estudar, e porque eu vejo que a instituição, ela mudou, porque eu vou ser sincera com vocês, o meu relatório antigamente, né, eu passei por isso por um período só, eu realmente escrevia, mas tinha colegas meus que não escrevia, cara, não escrevia. Tinha professor que falava que, pô, tem aluno que ele escrevia 3 frases, tipo assim, 3 linhas, entendeu? Parecia que o cara pegou o celular no ônibus e escreveu. Aí, pô, é sacanagem, né? Mas isso aí, querendo ou não, faz com que a pessoa estude. O seminário eu acho ok, agora a maquete, essas coisas, pelo fato de o pessoal da noite trabalhar e estudar é um pouco mais complicado, mas a gente dá nosso jeito que a gente vai pegar nosso diploma. Então, isso que mudou.
O projeto continua o mesmo, tá? Então a gente vai pra aula de projeto. A gente, na verdade, nesse segundo período, a gente não tá tendo aula de tipo como escrever, como formatar, porque querendo ou não, a gente aprendeu isso lá no primeiro módulo. Então a gente tá sempre se reunindo com a nossa professora e mostrando pra ela como tá o nosso trabalho. E outra coisa também que mudou em relação à avaliação do projeto. Agora o projeto não vai ser só avaliado na entrega final. Vai ter sempre datas que a gente vai ter que entregar parte por parte desse projeto. E ele é feito em grupo. Então foi isso, gente, tá? Eu ainda não sei quanto eu tirei quanto que eu fiquei na primeira avaliação, porque a professora ainda não corrigiu o nosso relatório. Até entendo, porque é muita turma. E eu errei 2 questões do questionário. De 11 questões, eu errei 2. Eu consegui acertar a mais difícil e errar a mais fácil. Porque eu não sei, eu acho que eu tava cansada. Mas é isso, gente. Vou falando pra vocês. A gente teve esse problema, a faculdade conseguiu resolver. A gente também ficou em cima pra resolver, porque a gente queria aula presencial. E nós conseguimos. E foi isso, gente. Um beijo bem grande. Vai diminuir um pouco a frequência, tá? Porque eu tô estudando, inclusive eu vou começar a estudar agora. Então é isso, gente. Um beijo bem grande, tchau!